E se eu te dissesse que a maior prisão em que você vive não tem grades de ferro, mas é construída com as opiniões de outras pessoas? Uma prisão invisível, cujas paredes são feitas de medo do julgamento, de necessidade de aprovação e de ansiedade social. A maioria dos homens passa a vida inteira nela, sem sequer perceber que a chave está em seu próprio bolso. Eles reagem, se ofendem, se exaltam e se deprimem, movidos por palavras e olhares de pessoas que, na maioria das vezes, mal os conhecem. Este vídeo é sobre a chave. É sobre uma ferramenta mental, um código de conduta tão poderoso e tão simples que pode ser aplicado em apenas 60 segundos. É a regra de 1 minuto de Epiteto, um dos maiores estrategistas da mente humana. O que vamos revelar aqui não é para a massa. É para o homem que entende que a verdadeira força não está em como o mundo o vê, mas em como ele comanda seu próprio universo interior. Antes de começarmos, quero que você responda nos comentários. Qual foi a última vez que a opinião de alguém roubou sua paz? Seja honesto. Esse é o primeiro passo para a sua libertação. Vivemos na era do ruído. A todo instante, somos bombardeados por julgamentos. Um comentário no seu post, um olhar de desaprovação do seu chefe, a expectativa da sua família, a comparação constante com vidas perfeitamente editadas nas redes sociais. Esse campo de batalha digital e social exige um novo tipo de armadura, a armadura mental. O homem comum, sem treinamento, entra nesse campo de batalha desprotegido. Cada opinião negativa é uma flecha que perfura sua autoestima. Cada elogio é uma droga que o vicia em validação externa. Ele se torna um barco sem leme, jogado de um lado para o outro pelas ondas da aprovação e da desaprovação. O problema fundamental é que fomos programados para nos importar. Na nossa história evolutiva, ser aceito pelo grupo significava sobrevivência, ser expulso significava a morte. Esse software antigo ainda roda em nosso cérebro moderno, mas o mundo mudou. Hoje, essa necessidade de validação não garante mais a nossa sobrevivência. Pelo contrário, ela sabota nosso potencial, nos torna fracos, reativos e fáceis de manipular. É aqui que a sabedoria estoica se torna não apenas relevante, mas essencial. Ela oferece a atualização de software que você precisa para navegar no mundo moderno com poder e tranquilidade. Para entender a regra de 1 minuto, primeiro precisamos entender a anatomia de uma opinião. Uma opinião externa é apenas isso: informação. São palavras, sons, pixels em uma tela. Não tem poder intrínseco. O poder é concedido por você. Quando alguém diz, seu projeto é horrível, essa frase por si só é neutra. O que a torna dolorosa é o seu julgamento interno sobre ela. É a sua interpretação de que isso significa: eu sou um fracasso, ele não me respeita, minha carreira está acabada. Você é o juiz que dá a sentença. O homem comum confunde o evento externo com sua interpretação interna. Para ele, são a mesma coisa. Ele ouve a crítica e imediatamente sente a dor da falha. Ele não percebe que existe um espaço, um microsegundo, entre o estímulo e a sua resposta. É nesse espaço que reside a sua liberdade. É nesse espaço que o homem superior opera. Ele sabe que as palavras são apenas vento. É o significado que ele atribui a elas que constrói sua realidade. A regra de 1 minuto é o treinamento para expandir esse espaço e tomar controle consciente do processo. O sistema operacional da mente estoica. Pense na sua mente como um computador. A maioria das pessoas roda um sistema operacional padrão, cheio de bugs e vulnerabilidades. Esse sistema reage automaticamente a qualquer input externo. Um vírus, uma crítica, entra e o sistema todo trava. Um pop-up, um elogio, aparece e desvia toda a sua atenção. O estoicismo, e especificamente o princípio central de Epiteto, é a instalação de um novo sistema operacional. Um sistema seguro, estável e poderoso. O nome desse sistema
é a dicotomia do controle. O princípio é brutalmente simples, mas profundo. Em qualquer situação, existem coisas que você pode controlar e coisas que você não pode. Você não pode controlar o que os outros pensam, o que eles dizem, a economia, o clima, o trânsito. Você pode controlar seus próprios pensamentos, suas próprias interpretações, suas próprias ações. O homem comum gasta 100% de sua energia mental tentando controlar o incontrolável. Ele se frustra com o trânsito, se irrita com a opinião alheia, se desespera com a economia. É uma batalha perdida. O homem estoico foca 100% de sua energia na única arena onde ele é soberano, seu próprio domínio interno. Ele não desperdiça um único watt de energia com o que está fora de seu poder. Apresentando a regra de 1 minuto de epiteto. Agora que o sistema operacional está claro, podemos instalar o aplicativo principal. A regra de 1 minuto é a aplicação prática e imediata da dicotomia do controle no campo de batalha do dia a dia. Funciona assim. Sempre que uma impressão forte atingir sua mente, uma ofensa, uma crítica, uma notícia ruim, um elogio exagerado, você para. Você se dá 60 segundos antes de reagir. 1 minuto. Esse é o seu tempo sagrado. Nesse minuto, você não reprime a emoção. Você a observa. E então, você faz a si mesmo a pergunta fundamental, a pergunta que separa o mestre do escravo. Isso que está me perturbando pertence ao grupo de coisas que eu controlo ou ao grupo de coisas que eu não controlo? Essa pergunta simples é o filtro mais poderoso que existe. Ela corta o ruído e revela a verdade. Ela desarma o gatilho emocional e ativa seu córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro. É um disjuntor de circuito para a reatividade. A maioria dos homens nunca usa esse disjuntor. Eles vivem em um curto-circuito emocional constante. Aprender a usar esse minuto é o primeiro passo para a maestria. Os primeiros 30 segundos, o sequestro emocional. Vamos dissecar esse minuto. O que acontece nos primeiros 30 segundos após um insulto? Seu cérebro reptiliano assume o controle. A amígdala, o centro de alarme do cérebro, dispara. Cortisol e adrenalina inundam sua corrente sanguínea. Seu coração acelera, seus músculos se tensionam. Você está em modo de luta ou fuga. A reação do homem comum é instantânea. Ele ataca de volta, se defende, se justifica, fica remoendo o insulto por horas, dias. Ele foi sequestrado pela sua própria biologia. O homem treinado, no entanto, usa esses primeiros 30 segundos de forma diferente. Ele sente a onda de emoção, o calor subindo pelo rosto, mas ele não se identifica com ela. Ele a observa como um cientista observa uma reação química em um tubo de ensaio. Ele diz a si mesmo: interessante. Meu corpo está reagindo a um estímulo verbal. A adrenalina está sendo liberada. Isso é apenas biologia. Ao fazer isso, ele cria uma distância. Ele se separa da reação primitiva. Ele não é a raiva. Ele é a consciência que observa a raiva. Essa é uma distinção que apenas os homens de elite entendem. Eles não são suas emoções. Eles são os comandantes de suas emoções. Os últimos 30 segundos. A análise do controle. Após observar a tempestade bioquímica dos primeiros 30 segundos, o homem estoico usa a segunda metade do minuto para a análise fria e lógica. Ele executa o programa da dicotomia do controle. Ele se pergunta: a opinião daquela pessoa sobre mim, eu controlo isso? A resposta é um não inequívoco. O que ela disse, eu controlo isso? Não. As intenções dela, eu controlo isso? Não. A forma como ela me vê, eu controlo isso? Não. Então, o que eu controlo? Eu controlo minha interpretação do que ela disse. Eu controlo se eu acredito ou não na opinião dela. Eu controlo como eu vou responder, ou se vou responder. Eu controlo se vou deixar isso arruinar meu dia. De repente, o poder volta para as suas mãos. A perturbação não vem do evento externo,
mas da sua decisão interna de se sentir perturbado. Ao final do minuto, a tempestade emocional passou. A clareza retornou. Ele pode então escolher sua resposta de uma posição de força e racionalidade, não de reatividade e fraqueza. Ele pode ignorar, pode concordar com a parte que for verdade, ou pode calmamente discordar. A escolha é dele, ele é livre. Um estudo de caso, aplicando a regra à crítica no trabalho. Vamos tornar isso prático. Imagine o cenário. Você apresenta um projeto no qual trabalhou por semanas. Seu chefe, na frente de todos, diz: "Isso está completamente fora do padrão que eu esperava. Estou decepcionado." O homem comum sente o golpe no estômago. Humilhação, raiva, medo. Ele passa o resto do dia paralisado, remoendo as palavras, planejando sua vingança ou se afundando em autopiedade. Agora, o homem estoico. A regra de 1 minuto é ativada. Segundos 1 a 30. Ele sente a onda de calor, o coração acelerado. Ele reconhece: ok, meu ego foi atingido. Esta é uma reação de ameaça social. Ele respira fundo. Ele não reage. Ele observa. Segundos 31 a 60. Ele faz a análise. A decepção do meu chefe. Eu controlo? Não. As palavras que ele usou. Eu controlo? Não. O que eu controlo? Eu controlo como eu processo esse feedback. Eu controlo minha próxima ação. Eu controlo minha capacidade de separar o feedback útil da entrega rude. No final do minuto, ele conclui: a forma como ele falou foi inadequada, e isso está fora do meu controle. Mas talvez haja um grão de verdade no feedback. O que posso aprender com isso para melhorar o projeto? O resto é apenas ruído. Ele sai da reunião não como uma vítima, mas como um estrategista, pronto para agir com base no que ele controla. A armadilha oculta, aplicando a regra ao elogio. Isso é o que diferencia os novatos dos mestres. A maioria pensa que o estoicismo é sobre resistir à dor, mas é igualmente sobre resistir ao prazer viciante da validação. O elogio pode ser uma corrente mais sutil, mas igualmente forte. Imagine o cenário oposto. Seu chefe diz, na frente de todos: "Este é o melhor trabalho que eu já vi. Você é um gênio." O homem comum infla como um balão. Ele se sente eufórico. Sua felicidade, seu valor, agora dependem da continuação desses elogios. Ele se torna um viciado em aprovação. O homem estoico ativa a mesma regra de 1 minuto. Segundos 1 a 30. Ele sente a onda de prazer, o ego se aquecendo. Ele reconhece: ok, meu sistema de recompensa foi ativado. Dopamina. Ele observa. Ele aproveita a sensação, mas não se identifica com ela. Segundos 31 a 60. A análise. A opinião do meu chefe sobre mim, eu controlo? Não. Ele me achar um gênio, eu controlo? Não. O que eu controlo? A qualidade do meu trabalho, minha dedicação, minha disciplina, meu próprio julgamento sobre o meu esforço. Sua conclusão: fico grato pelo reconhecimento, mas meu valor não vem da opinião dele, vem do meu caráter e das minhas ações. Ele não se torna arrogante, ele não se torna dependente, ele permanece equilibrado, ancorado em seu próprio centro de gravidade. Ele é livre. O poder do assentimento. Você é o porteiro da sua mente. Os estoicos tinham um conceito crucial: o assentimento, do grego synkatátesis. Pense em si mesmo como o porteiro de uma fortaleza que é a sua mente. Inúmeras impressões, pensamentos, opiniões, eventos chegam ao portão todos os dias. A crítica é uma impressão. O elogio é uma impressão. O medo é uma impressão. O trabalho do homem comum é deixar o portão escancarado. Qualquer coisa entra sem questionamento e causa o caos lá dentro. O trabalho do homem estoico é ser um porteiro rigoroso. A regra de 1 minuto é o seu protocolo de segurança. Quando uma impressão chega, você a detém no portão por 1 minuto. Você a examina. Você pergunta:
Você é o que parece ser, ou apenas uma representação? Você está sob meu controle? Apenas as impressões que passam nesse teste recebem o seu assentimento, a sua permissão para entrar. Você dá assentimento à ideia de que deve agir com virtude. Você dá assentimento à ideia de que deve focar no seu esforço, mas você recusa o assentimento à ideia de que a opinião de outra pessoa define seu valor. Você recusa o assentimento à ideia de que um evento externo pode destruir sua paz interior. A maioria dos homens não sabe que tem esse poder. Eles pensam que são seus pensamentos. Os homens superiores sabem que eles são aqueles que escolhem em quais pensamentos acreditar. A opinião alheia como um espelho quebrado. Uma metáfora poderosa para usar durante seu minuto de análise é ver a opinião dos outros como um reflexo em um espelho quebrado e sujo. Quando alguém te critica, você não está vendo uma imagem precisa de si mesmo. Você está vendo uma imagem distorcida, filtrada pelas inseguranças, preconceitos, experiências e estado emocional da outra pessoa. Talvez ela esteja tendo um dia ruim. Talvez ela sinta inveja do seu progresso. Talvez ela esteja projetando suas próprias falhas em você. Tentar ajustar seu comportamento para consertar o reflexo em 1 milhão de espelhos quebrados é uma tarefa insana e impossível. Leva à perda total de si mesmo. O homem comum passa a vida polindo o espelho dos outros, tentando agradar a todos, e se esquece de construir sua própria identidade. O homem estoico entende que o único espelho que importa é o seu próprio julgamento, baseado em seus valores e princípios. Ele pode olhar para o reflexo distorcido que os outros oferecem e pensar: interessante. É assim que meu caráter se parece através do filtro dessa pessoa. Mas não é a verdade. A verdade está nas minhas ações, não na percepção deles. Essa mentalidade o liberta da necessidade de performar para uma plateia. Construindo a cidadela interior. 1 minuto de cada vez. A regra de 1 minuto não é um truque mágico que funciona perfeitamente na primeira vez. É uma prática. É um treinamento. É como ir à academia. No começo, é difícil. O impulso de reagir é forte. Você vai falhar. Você vai se esquecer de aplicar a regra. Mas cada vez que você consegue, cada vez que você para por 1 minuto e aplica o filtro do controle, você está colocando mais um tijolo na muralha da sua cidadela interior. Marco Aurélio falava constantemente sobre essa cidadela interior, um lugar de refúgio e tranquilidade dentro de si mesmo, imune ao caos do mundo exterior. Essa cidadela não é construída com meditação passiva ou pensamento positivo. Ela é construída ativamente, através de testes de estresse diários. Cada insulto que você processa com calma, cada provocação que você ignora, cada onda de ansiedade que você analisa em vez de obedecer, fortalece as paredes. Com o tempo, o que antes levava 1 minuto para processar, levará 30 segundos, depois, 10. Eventualmente, o processo se torna quase instantâneo. O filtro se torna parte de você, e você se torna a fortaleza. O que acontece quando você se torna inabalável? Uma mudança fascinante ocorre em sua dinâmica social quando você domina essa habilidade. As pessoas ao seu redor estão acostumadas a um jogo de reações emocionais. Elas te provocam para obter uma reação. Elas te elogiam para obter sua lealdade. Elas te criticam para te controlar. Quando você para de jogar esse jogo, elas ficam confusas. Sua calma se torna uma força disruptiva. Alguns se sentirão ameaçados por ela. Pessoas manipuladoras e emocionalmente instáveis perderão o poder sobre você, e isso as deixará desconfortáveis. Elas podem te chamar de frio, de arrogante, de distante. Entenda que essa é a reação delas, o reflexo no espelho quebrado delas, e está, portanto, fora do seu controle. Ignore. Outros, no entanto, os de caráter forte, se sentirão atraídos por sua estabilidade. Em tempos de crise, as pessoas não procuram o mais barulhento ou o mais reativo.
Elas procuram a rocha. Elas procuram o homem que mantém a calma sob pressão. Você se torna um líder natural, não por buscar o poder, mas por ser um centro de gravidade, de tranquilidade e força. Sua influência cresce não porque você se importa com o que os outros pensam, mas precisamente porque não se importa. A diferença entre indiferença estoica e apatia. Este é um ponto que a maioria entende errado. Ser imune à opinião alheia não significa se tornar um robô apático e sem emoções, que não se importa com nada nem ninguém. Isso é uma caricatura. A indiferença estoica é seletiva. Os estoicos dividiam as coisas em 3 categorias: boas, más e indiferentes. As únicas coisas verdadeiramente boas são as virtudes: sabedoria, coragem, justiça, temperança. As únicas coisas verdadeiramente más são os vícios: covardia, injustiça, ignorância. Todo o resto, saúde, riqueza, reputação, a opinião dos outros, pertence à categoria dos indiferentes. Isso não significa que não tenham valor. Significa que não tem valor moral. É preferível ter uma boa reputação a uma má. Mas ter uma boa reputação não te torna uma pessoa boa. O homem estoico se importa profundamente com suas ações, com seu caráter, com seu dever para com os outros. Ele se esforça para ser um bom pai, um bom amigo, um bom profissional. O que ele não faz é atrelar sua paz de espírito ao resultado dessas ações ou à percepção que os outros têm delas. Ele se importa com o esforço, não com o aplauso. Essa é a distinção de um mestre. O paradoxo do feedback. Como usar a crítica a seu favor? Então, se ignoramos a opinião alheia, como podemos melhorar? Como sabemos se estamos no caminho certo? Este é o paradoxo. A regra de 1 minuto não é sobre ignorar toda a informação externa. É sobre filtrar a informação através da lógica, em vez de absorvê-la através da emoção. Durante a análise de 60 segundos, parte do processo é perguntar: existe algo objetivamente útil aqui, despido do tom emocional com que foi entregue? Sêneca disse: se um homem te diz que você está doente, e outro te diz que você está doente, é hora de procurar um médico. Se várias fontes confiáveis apontam uma falha em seu caráter ou em seu trabalho, um homem sábio presta atenção. A diferença é a postura. O homem comum ouve a crítica e pensa: eles estão certos, eu sou um inútil. Sua identidade é atacada. O homem estoico ouve a crítica e pensa: eles podem ter identificado uma falha no meu processo ou comportamento. Deixe-me examinar esses dados objetivamente para ver se uma correção de curso é necessária. Ele trata a crítica como dados, não como um veredito sobre seu valor. Isso permite que ele cresça e melhore continuamente, sem nunca sacrificar sua estabilidade interna. A voz interna. O único juiz que importa. Em última análise, essa prática leva ao desenvolvimento de um juiz interno forte e confiável. A maioria dos homens terceiriza o trabalho de julgar a si mesmos. Eles entregam o martelo do juiz para a sociedade, para seus pais, para seus parceiros, para estranhos na internet. Eles vivem em um tribunal externo permanente, sempre esperando a próxima sentença. O objetivo do treinamento estoico é demitir todos esses juízes externos e se tornar o único juiz em seu próprio caso. Isso não significa que você se dará um passe livre para tudo. Pelo contrário, esse juiz interno, guiado pelos princípios da virtude e da razão, é muitas vezes mais exigente e rigoroso do que qualquer juiz externo. Mas seu julgamento é justo. Ele te julga por seu esforço, não pelos resultados. Ele te julga por suas intenções, não pela percepção dos outros. Ele te julga por seu caráter, não por seu status. Viver para satisfazer esse juiz interno é a única forma de alcançar a verdadeira integridade e autoestima. A paz que vem de saber que você agiu de acordo com seus próprios padrões mais elevados é impenetrável. Nenhuma opinião externa pode tocar isso. Desarmando o crítico interno.
A mesma regra de 1 minuto que se aplica às vozes externas pode e deve ser aplicada à voz mais cruel de todas, a do seu próprio crítico interno, aquela voz que diz que você não é bom o suficiente, que você vai falhar, que relembra todos os seus erros passados. Essa voz também é apenas uma impressão. Quando ela surgir, ative o protocolo. Segundos 1 a 30. Observe a sensação de ansiedade ou vergonha que ela gera. Reconheça-a como uma reação neuroquímica. Segundos 31 a 60. Faça a análise. Esse pensamento de que sou um fracasso, ele está sob meu controle? Não, pensamentos automáticos surgem. A veracidade desse pensamento está sob meu controle? Não, ele pode ser baseado em distorções. O que eu controlo? Eu controlo se vou dar assentimento a esse pensamento. Eu controlo se vou agir com base nele ou agir apesar dele. Eu controlo o foco da minha atenção, que posso direcionar para a tarefa à minha frente, em vez de para a autocrítica. Você trata seu crítico interno como trataria um comentarista irrelevante e pessimista. Você ouve o ruído, mas escolhe não dar crédito a ele. Você se recusa a permitir que ele dite suas ações. Dominar o crítico interno é o nível de mestre do jogo mental. O custo da reatividade. Porque essa habilidade não é opcional. Vamos ser claros. A incapacidade de gerenciar o impacto das opiniões alheias tem um custo real e devastador. Custa sua energia mental, que é gasta em preocupação e ruminação. Custa seu foco, que é desviado de seus objetivos para o drama social. Custa suas decisões, que se tornam baseadas no medo do que os outros vão pensar, em vez de na sua própria convicção. Custa sua autenticidade, pois você se molda para agradar a todos e perde a si mesmo no processo. Custa sua paz. Viver em um estado de reatividade emocional é como tentar construir uma casa durante um terremoto constante. É exaustivo e infrutífero. A regra de 1 minuto não é um luxo psicológico. Para o homem que busca excelência e impacto no mundo, ela é uma necessidade estratégica. É a habilidade de criar uma base estável para que você possa construir algo de valor, independentemente das tempestades externas. É a diferença entre ser o arquiteto da sua vida ou ser apenas um dos destroços. A escolha de pagar o preço do treinamento ou o preço da reatividade é sua. O estoicismo e as relações. Como ser uma rocha, não uma ilha. Um medo comum é que essa prática o torne distante e incapaz de se conectar com os outros. O oposto é a verdade. Quando sua felicidade e autoestima não dependem da validação dos outros, você pode amá-los e se conectar a eles de uma forma mais pura e genuína. Você para de ver as pessoas como fontes de aprovação ou ameaças de rejeição. Você começa a vê-las como elas são. Você pode ouvir a dor do seu parceiro sem torná-la sobre você. Você pode celebrar o sucesso de um amigo sem sentir inveja. Você pode dar conselhos honestos sem medo de como eles serão recebidos. Sua estabilidade se torna um presente para as pessoas ao seu redor. Elas sabem que podem contar com você, que sua lealdade não é baseada em quão bem elas massageiam seu ego. Você se torna um porto seguro em um mar de instabilidade emocional. O homem estoico não é uma ilha isolada. Ele é uma rocha firme contra a qual as ondas quebram, oferecendo estabilidade e abrigo para aqueles que navegam ao seu redor. Ele ama mais profundamente, precisamente porque seu amor é uma escolha, não uma necessidade. A liberdade final. O estado de apateia. O objetivo final de todo esse treinamento, o grande prêmio, é um estado que os estoicos chamavam de apateia. A tradução moderna, apatia, é terrivelmente enganosa. Não se trata de não sentir nada. Trata-se de um estado de tranquilidade e equanimidade, livre de perturbações por emoções irracionais e paixões descontroladas. É a capacidade de sentir toda a gama de emoções humanas, alegria, tristeza, raiva, mas sem ser escravizado por elas.
É a clareza mental que vem de saber que, não importa o que aconteça no mundo exterior, sua cidadela interior permanece intacta e sob seu comando. É a liberdade de agir com base na razão e na virtude, não no medo ou no desejo. Este não é um estado místico ou inatingível. É o resultado lógico e direto da prática consistente. Cada vez que você aplica a regra de 1 minuto, você dá um passo em direção a essa liberdade. É a libertação da prisão invisível que mencionamos no início. É a reivindicação da sua soberania mental. É o direito de nascença de todo homem que escolhe se tornar o mestre de si mesmo. Como começar a praticar hoje? A teoria é elegante, mas a transformação está na ação. Não espere por uma grande crise para começar a treinar. Comece pequeno. Comece hoje. O seu campo de treinamento é o seu dia a dia. Quando você estiver preso no trânsito, em vez de se irritar, aplique a regra de 1 minuto. O trânsito está sob meu controle? Não. Minha reação a ele está. Sim. Respire. Ligue um podcast. Use o tempo. Quando você postar algo online e receber menos curtidas do que esperava, aplique a regra. A validação de estranhos está sob meu controle? Não. A qualidade do meu próximo trabalho está? Sim. Volte a trabalhar. Quando alguém te interromper em uma conversa, aplique a regra. A falta de educação dele está sob meu controle? Não. Minha capacidade de manter a calma e reafirmar meu ponto está? Sim. Cada pequena irritação do dia é uma oportunidade para fortalecer seu músculo estoico. Mantenha um diário. No final de cada dia, anote uma situação em que você aplicou a regra e como se sentiu. E anote uma situação em que você falhou e reagiu. Analise-a sem julgamento. O que você fará diferente da próxima vez? É assim que se constrói a maestria. Não em um único salto heróico, mas em 1000 pequenos passos disciplinados. O legado de Epiteto, da escravidão à liberdade. É crucial lembrar quem nos deu essa ferramenta. Epiteto começou sua vida como escravo em Roma. Fisicamente, ele era propriedade de outro homem. Ele sofreu abusos, teve sua perna quebrada permanentemente. Ele viveu em condições que a maioria de nós não consegue nem imaginar. E, no entanto, mesmo na escravidão física, ele descobriu que sua mente era, e sempre seria, livre. Ele entendeu que seu mestre poderia controlar seu corpo, mas nunca poderia controlar seus julgamentos, suas opiniões, sua vontade. Ele era, em sua própria mente, o homem mais livre de Roma. Se um escravo, em uma das posições mais impotentes da história humana, pôde alcançar a soberania mental, que desculpa nós temos? Nós, que vivemos com liberdades e oportunidades sem precedentes? Nossa escravidão, hoje, não é imposta por correntes de ferro, mas por correntes mentais que nós mesmos forjamos. A lição de Epiteto é atemporal. As circunstâncias externas não definem sua liberdade. Sua liberdade é definida pela sua capacidade de dominar seu mundo interior. A regra de 1 minuto é o legado de um homem que foi da escravidão física à liberdade mental absoluta. É um mapa que ele nos deixou. A única questão é se teremos a coragem de segui-lo. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas ao começo da sua prática. A regra de 1 minuto de Epiteto não é apenas uma técnica, é uma declaração de independência. É a decisão consciente de se tornar o único governante do seu estado interior. O ruído do mundo não vai diminuir. As opiniões, os julgamentos, as críticas, eles sempre existirão. O que muda é você. Você muda de um alvo passivo para uma fortaleza impenetrável. A principal lição a ser levada deste vídeo é esta. Entre o que acontece com você e como você responde, existe um espaço. Nesse espaço está o seu poder. A regra de 1 minuto é a sua ferramenta para reivindicar esse poder, 60 segundos de cada vez. Você está agora equipado com um código que a vasta maioria dos homens jamais conhecerá. Use-o,
Pratique-o, domine-o. Sinta a força e a calma que vem de estar ancorado em si mesmo, não nas marés da opinião alheia. Obrigado por investir seu tempo em conhecimento que fortalece. Se este conteúdo ressoou com você, se você sentiu o chamado para se juntar a essa minoria de homens mentalmente soberanos, inscreva-se no canal e ative as notificações. A jornada está apenas começando. E agora, para selar seu compromisso, responda nos comentários. Qual é a primeira pequena irritação que você vai usar como campo de treinamento para a regra de 1 minuto hoje?